Shalom pessoal, graça e paz a todos, estou aqui para mais este vídeo. Convido você, antes de dar continuidade, para se inscrever neste canal, deixar seu like, deixar seus comentários e, se desejar, compartilhe também este vídeo. Hoje eu quero estar aqui compartilhando com vocês uma proposta de tradução. E quero tomar como base o texto bíblico de 2 Samuel, capítulo 19 e o versículo 21. Estarei fazendo a leitura de mais alguns versículos para podermos aqui elucidar e entender melhor a questão do ponto de vista bíblico e depois partimos para algumas análises gramaticais para que vocês possam compreender aqui o que eu quero propor nesta ocasião. Essa tradução bíblica aqui é da NVI e o texto que eu estarei lendo está inserido dentro do capítulo 19 de 2 Samuel. Vou começar a ler a partir do versículo 18, que diz assim: E atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gira, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse: Que o meu senhor não leve em conta o meu crime, e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abissai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor. Ele deve ser morto. Davi respondeu: Que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus adversários? Meus adversários, deve alguém ser morto hoje em Israel? Enfim, nós temos aqui o relatório, né, que Simei, numa determinada ocasião, pecou com o rei e depois de um certo tempo veio suplicar ao rei Davi misericórdia. Porém aqui, no versículo 21, onde eu destaquei, Abissai, filho de Zeruia, ele faz um discurso que dizendo assim, ó: Disse Simei, amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Então, o que eu quero compartilhar com vocês aqui é o seguinte, dentro de uma análise que eu fiz, de uma pesquisa. Segundo a fala aqui de Abissai, filho de Zeruia, diz que Simei deveria ser morto porque ele amaldiçoou o ungido do Senhor, né? Mas esta palavra aqui especificamente, aqui, ó, amaldiçoou, eu quero propor aqui, fundamentado na pesquisa que eu fiz, que aqui seria melhor traduzido como desprezar ou insignificante, algo desse tipo, e não necessariamente amaldiçoou. Alguém pode perguntar e dizer, mas existe diferença entre amaldiçoar e tratar alguém com desprezo? Com toda certeza, há uma lacuna imensa entre essas duas palavras. E segundo uma pesquisa em léxicos, dicionários e também gramatical, eu pude chegar a uma conclusão, no caso, que aqui essa palavra amaldiçoou, ela possa ser, que não seja uma melhor tradução, no caso, para não somente para este texto bíblico, mas para muitos outros textos onde ocorre a palavra maldição. O porquê você já vai entender. O que acontece? Acontece o seguinte, que eu olhei, eu acredito, umas 17 traduções bíblicas, 18, todas elas traz a palavra amaldiçoou neste versículo. Então eu não encontrei nenhuma que trouxesse ali com um sentido de insignificante ou desprezo. Como eu disse, é uma proposta de tradução. Eu não estou menosprezando essas traduções aqui, que traz amaldiçoou, né? Mas o que eu estou propondo é uma proposta fundamentada em pesquisas de léxicos e dicionários e também em gramatical. Então eu vou estar retirando agora esta tradução bíblica aqui. Eu quero que você observe bem que este versículo aí é o versículo 21 do capítulo 19 de 2 Samuel. Então, só um momento aqui, eu vou estar retirando esta tradução bíblica aqui, para que você possa começar a compreender o que eu quero compartilhar com vocês aí nesta ocasião. Aí você pode ver aí. Deixa eu puxar mais aqui, sim. Aí. Você pode ver que aqui eu coloquei em destaque, né? Coloquei em destaque essas duas partes.
A palavra amaldiçoou, que ocorre lá em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 21, no texto em hebraico, essa palavra hebraica aqui, ó, kalal. Lá ela ocorre na forma de kilel, no caso, né? Ela ocorre lá na forma de um verbo no tronco piel, onde indica uma ação ativa intensiva, na terceira pessoa do masculino singular, no aspecto catal, no caso, indicando ali uma ação concluída, possamos assim dizer. Ocorre cerca de 2 vezes aquela palavra lá, no caso, naquele formato, conforme aparece naquele texto bíblico. Só que daí, quando você pega no texto em hebraico, aquela palavra amaldiçoou, e você vai procurar, você encontra essa palavra aqui, ó, kalal. E ó, qual é o sentido primário desta palavra? O sentido primário dela é esse aqui, ó. Ser leve, não pesado, ser ligeiro, ser reduzido, diminuído, abatido. Este é o sentido primário desta palavra aqui, ó, dessa raiz verbal. Porém, como ela está no tronco piel de conjugação, onde indica lá uma ação intensiva, ela pode também ter conotação de amaldiçoar. Olha aqui, ó. Insultar, e no sentido mais secundário, amaldiçoar, né? Se ela estiver associada à preposição bet ou lamed, ela pode também transmitir uma ideia de lançar uma maldição contra alguém. Mas enfim, segundo aqui, ó, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Mas enfim, o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, assim, ó. Esta palavra aqui, no seu sentido mais amplo, ela então tem o sentido de insultar, como está aqui, né? Diminuir, ser ligeiro. Eu consultei também o léxico hebraico do BDB, e ele traz também a mesma coisa, como ser leve, ser rápido, insignificante. Consultei também o léxico de Gesenius, ou Gesenius, como alguns pronunciam, também lá traz a expressão ser leve, ser rápido, insignificante. Esta palavra aqui, ó, segundo alguns lexicógrafos, ela tem ligação com raízes semíticas antigas, como, por exemplo, o assírio, o árabe e o etíope. Isso quem menciona também, em certa ocasião, até mesmo Gesenius. No assírio, essa palavra aí, ela significa desprezar. No árabe, significa ser pequeno, escasso. E no etíope, significa ser leve, desprezo. Inclusive, segundo Gesenius, que é um gramático, né, e tem um léxico também muito bom, esta palavra aqui, esta raiz verbal, está ligada, no caso, é proveniente de uma raiz no etíope, que significa ser leve, desprezo. Então, analisando assim de forma mais minuciosa, podemos perceber que a força maior predominante nesta raiz verbal aqui não é necessariamente amaldiçoar, mas tem o significado de algo insignificante, de desprezado, conforme está aqui, ó, né? Algo desprezado, algo rejeitado. Então, uma ideia de uma proposta ali é que Simei, no caso, ele tenha tratado o rei com desprezo, de forma insignificante, e não necessariamente que ele amaldiçoou, segundo a declaração feita ali por Abissai, filho de Zeruia. Agora eu vou estar tirando este léxico aqui, no caso, e vou estar mostrando um outro, para que você possa ter uma noção melhor do que eu quero ainda aqui estender e ampliar com vocês. Só um momentinho aqui, deixa eu remover esse daqui, no caso, né? Vou remover esse aqui. E esta tradução bíblica aqui também. Aqui nós vamos estar analisando esta outra palavra hebraica aqui, ó. Que ocorre aqui, que é a mesma que nós estávamos olhando lá, né? Então, ó, aqui, ó, kalal, ó, também. Esse aqui é o dicionário do hebraico, essa parte aqui é a parte do dicionário hebraico-português do Vine. Aqui diz ali, ó, kalal, significa ser insignificante, ágil. Daí aqui, ó, amaldiçoar. Ó, esta palavra de amplo significado é encontrada no hebraico antigo e moderno, no acadiano antigo e de acordo com alguns no ugarítico. Daí aqui tem algumas descrições desta palavra aqui. Mas o interessante que, ó, pode ver que o que predomina é esse daqui, ó. É essa raiz aqui que ocorre lá quando o Simei diz que amaldiçoou. Kalal. No pielo ocorre na forma, no tronco pielo ocorre na forma de kilel. Por que eu estava falando que ela não tem necessariamente a ideia primária de amaldiçoar? Porque para isso no hebraico existe uma palavra que ela tem esse sentido como sentido primário.
E geralmente, quando a gramática hebraica quer usar com o sentido de amaldiçoar, na forma de um particípio alguém, ela geralmente se encarrega de usar aquela palavra, que é esta palavra aqui, ó. Deixa eu puxar aqui mais abaixo para que você possa ver. Essa daqui, ó. Que você pode anotar aqui, ó. Olha aqui, ó. Arar. Significa aí, ó. Amaldiçoar. Essa raiz é encontrada no árabe meridional, etiópico e acadiano. Então tá aí, ó, essa palavra aqui, ó. Ela tem o sentido primário de amaldiçoar. O sentido primário dela é amaldiçoar, ó. A primeira ocorrência está em Gênesis 3,14, ó. Maldita serás. Então, nós podemos perceber que quando geralmente ocorre uma ideia de maldição na Bíblia, é essa palavra aqui usada, na forma de um particípio em sentido primário. Então, por isso que eu mencionei para vocês aqui, ó, essa daqui, ó, que essa palavra aqui, ela não tem necessariamente a ideia de amaldiçoar. Ela tem uma ideia mais de desprezo, de tratar alguém de forma insignificante, conforme ocorre aqui, ó. Por isso que a ideia lá de Simei é uma ideia ali, no caso, é que ele tratou o rei mais numa forma de insignificante, e não necessariamente que ele amaldiçoou. É isso traz uma diferença? Traz, porque em muitas passagens bíblicas a ideia está expressa nos textos bíblicos como maldição, mas na verdade não ocorreu maldição. Na verdade o que ocorreu ali foi simplesmente, muitas vezes, um simples desprezo. Agora eu vou estar removendo esse outro dicionário aqui no caso, né, para que você possa ver mais aqui algo que eu preparei aqui no caso. Deixa eu estar tirando isso aqui, para que você possa estar vendo aqui, ó, comigo, né, que eu preparei aqui, ó. Olha aqui, ó. Se você prestar atenção, olha o que diz aqui, ó. O uso do pielo muitas vezes é interpretado como amaldiçoar, mas mais estritamente significa declarar ser insignificante. Ó, aqui aparece no texto que está em hebraico, lá aparece no versículo 22, né? Na tradução da NVI que eu fiz a leitura está no 21, mas aqui, ó, é a mesma expressão ali, ó. Olha aqui, ó. Não se dá o caso que Simei deveria morrer, isto é, que declarou ser o ungido de Yahvé insignificante? Olha aqui, ó. Segundo esta gramática aqui, que é uma gramática introdutória, que tem ali muitas questões intermediárias do hebraico bíblico, ou seja, é a gramática mais avançada que temos na língua portuguesa, que é escrita por Bruce Walker, né, um grandíssimo e respeitadíssimo hebraísta. Ele propõe aqui uma ideia de que, ó, aqui a palavra aqui, ó, que é a palavra hebraica, kilel, né? E aqui ele propõe uma ideia de insignificante. Olha aqui o que ele conclui dizendo aqui, ó. A ofensa em consideração não é amaldiçoar ou mesmo pensar absurdamente de alguém. Daí diz ali, ó, é publicamente declará-lo sem importância. Ó, o crime de Simei, a saber, é sedição, caracterizado por lesa majestade, não sujeira. Então veja que, observando os léxicos a qual nós olhamos, e outros que eu mencionei aqui, segundo gramáticos como Gesenius, né, no caso, como o léxico do BDB, né, que é um léxico respeitado também, segundo esta gramática aqui, o uso desta raiz aqui, ó, o uso de kilel, no caso, no tronco pielo, onde indica uma ação intensiva, é muitas vezes interpretado como amaldiçoar, olha, ó, mas mais estritamente significa declarar insignificante. Então, uma ideia, geralmente, como nesse texto bíblico aqui, não tem necessariamente a ideia e o sentido da conotação de amaldiçoar, mas sim de tratar de forma insignificante, de forma desprezível, no caso. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião era isso, para mostrar que esta é uma proposta de leitura, como eu deixei bem claro, né? Uma proposta de leitura fundamentada em léxicos, fundamentada em gramáticas, né? E, no caso, o que eu quero dizer com isso é que este verbo aqui ele pode ocorrer, de fato, em muitos textos bíblicos, onde foi interpretado como amaldiçoar, foi traduzido como amaldiçoar, mas, na verdade, ele pode não ter sentido.
Ele pode ter o sentido ali, na verdade, de tratar, de declarar de forma insignificante no caso. Então, o que eu queria compartilhar com vocês nessa ocasião era isso, pessoal. Deus abençoe ricamente as vossas vidas e até um próximo vídeo.